galera do Inova, tudo certo com vocês? Estamos aqui em mais uma programação do Inova Geração. E como vocês já viram aí, desde semana passada nós começamos uma nova... Ah, pera aí, Davi, eu confundi, eu tenho que dar o recado, né? Joga de novo. Vai, agora vai. Fala galera do Inova, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais uma programação do Inova Geração. Enquanto nós não voltamos, enquanto nós não estamos aqui no nosso culto presencial... Ô Cássio, é melhor parar porque eu acho que vai sair o meu cola mais na boca. Vai dar trabalho pros caras. Que eu falei cola mais na boca. Foi mal, Davi, mas acho que é bom porque vai ficar muito engraçado isso, né? Cola mais na boca. Faz um making off depois. Põe o logo de novo, aí o Cássio começa, nós não vamos errar mais, vai. Fala galera do Inova, tudo certo com vocês? Estamos aqui em mais uma programação do Inova Geração, enquanto nós não voltamos com o nosso culto presencial. Vocês viram aí no nosso recado inicial que dia 24 agora de outubro, nós retornaremos os nossos cultos presenciais do Inova Geração. A nossa igreja já voltou com os cultos de domingo à noite, mas o Inova Geração ele vai voltar com o encerramento do Experience 2020. E você que ainda não fez a inscrição, ou melhor, você ainda não se inscreveu no canal do YouTube da nossa igreja, se inscreva e acompanhe todas as nossas informações até o dia 22, que é o dia que inicia aí a nossa programação Experience 2020. Enquanto não começa o nosso retorno do Inova Geração, nós continuaremos com a nossa série de mensagem Protesto. Galera, vocês que estiveram presente online na nossa programação da semana passada, você sabe que nós iniciamos nossa série de mensagens chamada Protesto. Você que não assistiu, corre lá no canal do YouTube da Igreja Batista, você pode acompanhar um bate-papo massa demais com o pastor Paolo. E hoje, dando continuidade, nós teremos o prazer, o privilégio de ter ele de novo aqui com a gente, pastor Renato, que já participou de algumas programações do Inova nesse tempo de programações online. E hoje, novamente, para me acompanhar aqui sobre esse bate-papo sobre a Reforma Protestante, nosso pastor Renato. Fala galera! Olha, é muito bom estar aqui com vocês mais uma vez, para a gente poder conhecer mais a Palavra de Deus. Meu desejo é esse, que a gente conheça mais a Palavra de Deus por meio desse papo. E mais do que isso, que esse papo nos conduza, a Palavra de Deus nos conduza à piedade, à transformação de vida, que sejamos mais parecidos com Cristo nesse bate-papo. Massa demais, Renatão. E galera, semana passada, no nosso início aqui dessa série chamada Protesto, nós trabalhamos sobre o que é a Reforma Protestante e uma das primeiras solas, que foi o Solas Fide. E você sabe bem, se você não sabe ainda, você precisa assistir o bate-papo da semana passada, mas a Reforma Protestante, ela trabalha sobre 5 pilares, que são as chamadas 5 solas. E hoje, no nosso bate-papo aqui com o pastor Renato, nós iremos trabalhar 2 solas, sola Escrituras e solos Cristos, é isso, né? Solos Cristos. É latim isso aí? É latim. Latim complicou a gente, né? Fala somente a Escritura e somente Cristo. Eu já tenho dificuldade de falar português, vocês sabem, imagina agora latim. Mas enfim, galera, e para iniciarmos aqui, Renatão, a primeira pergunta que eu queria fazer para você e para quem está nos assistindo aí, é que uma das ênfases aí, quando Martinho Lutero, né, um dos precursores da Reforma Protestante, quando ele se levantou e criou lá as 95 teses que pregou lá no castelo de Wittenberg. Tá vendo, né? Ainda bem que o pastor Renato tá aqui. Mas o Martinho Lutero, a ênfase dele, uma das ênfases dele foi trabalhar contra as chamadas indulgências. A galera aí que curte história talvez vai lembrar
como nunca foi o meu caso, né? Nunca fui muito bom em história. E creio que vários do que estão nos assistindo ali também não devem lembrar disso. Hashtag tamo junto, né? Mas a primeira pergunta que eu queria trazer aqui, Renatão, é o que seriam essas indulgências? O que Lutero ele quis trabalhar, ele quis combater, principalmente em relação à Igreja Católica, né? Dessas indulgências. O que seria isso? Tá bom, vamos lá. Essa é uma boa questão para a gente retomar o assunto que começamos na semana passada com o pastor Paulo, porque é o seguinte, Cássio. As indulgências, elas significam o clímax do desvio doutrinário da igreja cristã naqueles dias da Reforma Protestante. A gente já falou disso semana passada, mas o que fez com que necessitássemos uma reforma, um protesto em relação às nossas doutrinas, foi a quantidade de heresias, de desvios da doutrina que se acumularam naquela época. Talvez o grande ponto alto assim do suprassumo do absurdo foi essa questão das indulgências. Por quê? Isso tudo aconteceu quando um papa chamado Papa Leão X, ou Papa Leão X, esse homem, ele quis incrementar, ele quis potencializar a famosa Basílica de São Pedro. Esse homem, chamado Papa Leão X, ele precisava de muito dinheiro, porque essa obra depois se tornou faraônica, grandiosa, e ele precisava de recurso. As indulgências, elas já existiam, e elas existiam em formatos bem diferentes. Mas quando a gente pensa em reforma protestante, a gente tem que pensar essa indulgência que surgiu com esse homem chamado Papa Leão X. O que foi que esse cara fez? Esse cara precisava de grana para construir lá a Basílica de São Pedro. Então ele começou a criar uma espécie de documento aonde o pecador deveria comprar esse documento. Esse documento ele era assinado pelos padres da época, e esse documento dava ao pecador um direito de posse sobre a vida eterna, ou sobre perdão de pecados. Então essas indulgências eram documentos que eram vendidos para que o homem tivesse o seu pecado perdoado. E tudo isso, na verdade, servia para financiar lá essa grandiosidade que se tornou depois a Basílica de São Pedro. Seria um pedacinho de terra lá no céu, né? Basicamente isso. Não sabe se vai ter terra no céu. Hoje eles vendiam terra, um lote no céu, né? Essa era a indulgência papal que trazia isso para esses dias. E aí isso é um grande absurdo, porque nós sabemos que na Bíblia, Cássio, a graça de Deus é quem nos proporciona tanto salvação, que significa nova identidade diante de Deus, e é a graça de Deus que proporciona para nós também santidade, a santidade diária. A gente tem Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, somos salvos pela graça mediante a fé, isso não vem de nós, é dom de Deus. Temos Tito capítulo 2, quando o texto bíblico diz que é a graça de Deus que se manifestou Salvador a todos os homens, e ela nos conduz a renunciar à impiedade, à injustiça, para que a gente ande num caminho de santidade. Então, o que Lutero fez, o que os reformadores fizeram, foi reivindicar isso. Olha, peraí, isso aqui é o suprassumo do absurdo. Por isso que eu disse, a grande das heresias, talvez fosse a indulgência naquela época. Legal, legal. Isso é interessante porque, né, até para quem está nos assistindo, e nosso contexto hoje, né, Renatão? Salvação, essa vida eterna, né, que Deus proporciona para nós, nos dá, ela é algo gratuito, né? Não existe nada que nós pudéssemos fazer para conquistá-la, né? Pela graça, como você bem mencionou aí. Só que, Renatão, trazendo hoje para os nossos dias, e até mesmo, porque as indulgências foi algo que foi contestada contra a Igreja Católica, né? Mas trazendo hoje para o nosso contexto, inclusive contexto evangélico brasileiro, existe coisas ou coisa que pode ser bem parecida, se não até mesmo pior do que as indulgências. Existem igrejas por aí que cobram indulgências do povo, e talvez até pedir para você trazer algum exemplo que vem na sua cabeça, né? Tá. Também no nosso contexto brasileiro evangélico, né?
Olha, gente, com certeza. Eu transformaria esse termo indulgência nos dias de hoje por comercialização da bênção. A gente vive num contexto evangélico também de comercialização da bênção. A gente vê isso em aspectos escancarados. Quando? Quando a gente vê aquelas igrejas neopentecostais, isso é, teologia da prosperidade. Para você estar bem com Deus, você precisa fazer coisas, e se você fizer coisas, se você tiver acesso a tal material, a tal objeto, se você contribuir com a igreja, isso vai trazer benefício para a sua santidade no seu relacionamento com Deus. Você vai ter sucesso. Essa teologia da prosperidade, ela é fundamentada na comercialização da bênção. Então, o cara traz lá um pouquinho de água do Rio Jordão, aí ele vende isso, suor de pastor, suor abençoado. Eu vendo ali, e suor aqui eu teria para dar e vender, né? Então, suor, água do Rio Jordão, o paletó do pastor, é a maneira de eu vou vender esses elementos para que você, em alguma medida, seja abençoado, adquira alguma coisa de Deus. Essa é uma comercialização da bênção escancarada. Mas existe também nos nossos dias, isso está mais perto de nós do que parece, uma comercialização de bênção sutil, que é a gente viver em barganha com Deus. A gente entende como crente que nós somos salvos, como foi dito na semana passada, pela fé. E não há nada que nós possamos fazer para nos achegarmos diante de Deus. Foi Deus que nos conduziu à salvação por meio da pessoa do seu Filho. Então, a gente às vezes quer buscar a bênção de Deus em algumas disciplinas da fé. Então, eu vou orar para ganhar uma namorada. Eu vou ler a Bíblia para... Eu estou comercializando a bênção. Na vida cristã, a santidade nunca é para alguma coisa. Na vida cristã, a santidade é porque eu fui alcançado pela graça, porque eu fui constrangido pelo amor de Cristo, agora eu vivo não mais para mim, mas eu vivo por Ele, como 2 Coríntios capítulo 5 vai dizer para nós. São comercializações da bênção. Uma mais escancarada, que a gente no nosso contexto de igreja logo entende, isso aqui é indulgência, mas tem uma sutil também, que é essa vida meritocrática diante de Deus. Eu vou fazer para... Eu vou tomar a Santa Ceia para ser abençoado. Eu vou vir no culto e esse ano eu não vou perder nenhum Inova porque eu quero aquilo de Deus. Cara, isso tudo é uma remontagem do que era aquilo. Para Deus, para Ele te recompensar depois, né? Exatamente, exatamente. Legal, Renatão, muito massa. Renatão, a segunda coisa que eu queria perguntar para você aí, e agora já entrando até inclusive nessa segunda sola aí que a gente quer conversar um pouquinho, o que seria a sola escritura? Ok. É muito importante a gente definir esses termos a partir de problemas que existiam ali, existem até hoje, mas pegar especificamente o que estava acontecendo ali no século XVI com a Reforma Protestante. Por que esse princípio vai surgir a partir da Reforma sola Scriptura, que significa somente a Escritura, mais popularmente como é só a Bíblia que é suficiente? Existia um princípio que fundamentava a igreja cristã daqueles dias, que era um princípio chamado ex cathedra, que significa literalmente a partir da cadeira, a partir da cadeira do trono do Papa. A igreja cristã daqueles dias, ela dava para o Papa, para o magistério da igreja, para a própria igreja, um poder de decisão sobre a fé e o moral tão grande quanto a palavra de Deus. Esse ex cathedra significava isso. O Papa, o padre, ele tem autonomia para falar em igualdade com as Escrituras. E aí a gente sabe que isso é um absurdo, porque de Gênesis a Apocalipse, nós vivemos guiados pela palavra de Deus. Desde o Éden, o que dá identidade e propósito para o homem é a palavra de Deus. No período da formação da nação de Israel, é a lei que significa a voz de Deus para eles que rege o seu povo. No período da monarquia de Israel, os salmos são fundamentados nas leis, na palavra de Deus para o povo. A gente tem o Salmo 119. No período do exílio,
A renovação, pós-exílio, desculpe, a renovação da fé de Israel vem por meio da palavra de Deus, da lei. No Novo Testamento, Jesus vence a tentação no deserto, dizendo está escrito. Os apóstolos, 2 Timóteo, vai apresentar um texto, Paulo vai apresentar um texto muito importante, dizendo que toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para apresentar todo homem apto diante de Deus. Então, somente a Escritura é um grito que a Reforma Protestante vem trazer, de que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, e ela norteia tudo que nós somos e fazemos. Só a Bíblia tem autoridade sobre nós. Nós não somos reféns de um pastor, de uma igreja, de uma liderança. É claro, se ela se submete à Bíblia, nós devemos submissão a ela, tudo. Mas o entendimento de quem Deus é e de como Ele se revela a nós, ele parte exclusivamente das Escrituras. Legal, massa, somente as Escrituras. Renatão, e o que eu falo para aquela pessoa? Isso existe muito, né? Talvez a mãe de alguém, a vizinha, aquela pessoa que tem um costume de ir na irmãzinha, porque a irmãzinha tem uma palavra de Deus. E eu estou perguntando isso aqui baseado no que você acabou de dizer, né, do conceito do sola escritura, de que se a Bíblia realmente é suficiente, porque algumas pessoas, né, dizem que acreditam na Bíblia, falam que ela é a palavra de Deus, só que no seu dia a dia tem esse costume. Isso aqui é muito comum, principalmente no interior, né? Ah, vou ali no bairro tal, porque a irmãzinha tal tem uma palavra de Deus. Que palavra é essa, né? Mas como que a gente consegue lidar com isso, né? Um conselho até de sabedoria pastoral, porque é comum ter, né? Às vezes mãe de algum dos nossos jovens, adolescentes, algum conhecido, né? Pessoas até que são da nossa igreja mesmo, né? Que tem essa mania. Como aconselhar, baseado no sola escritura? Ô Cassião, quando a gente abre mão da Bíblia como fonte de fé, regra de prática de vida, a gente está sujeito às mais variadas loucuras. Hoje nós vivemos num contexto onde todo mundo diz que crê em Deus. 8 a cada 10 pessoas que você conversar na rua vão dizer eu creio em Deus. A pergunta que a gente faz é quem é que define esse Deus? Como é que esse Deus se revela? Como é que você se relaciona com Ele? O que é certo, o que é errado aos olhos dele? E quando a gente começa a fazer esse tipo de pergunta para essas pessoas que dizem que creem em Deus, o que a gente começa a encontrar é um monte de confusão. Porque a gente diz que crê em Deus, mas a fonte que nos revela quem Ele é, acaba sendo a minha cultura, os meus pressupostos, aquilo que eu quero ouvir, o que eu gosto da vida. É muito famoso aquele discurso que diz assim, eu não tenho religião, eu gosto de todas. Eu pego um pouquinho de cada, eu pego um pouquinho daquela, um pouquinho daquela, um pouquinho da outra. É uma religião à la carte, né? Eu escolho o que eu quero e peço aqui para o meu prato. A pergunta que eu faço é, quem foi que te disse que esses elementos que você escolheu, eles estão certos e os outros não? Isso tudo vai levar a gente a refletir o que é que norteia a nossa fé. E o sola escritura vem dizer que a nossa fé ela tem que estar fundamentada na Bíblia. Quando eu abro mão disso, e eu deixo que os meus gostos, o que minha avó disse, o que eu quero ouvir, ou o que de repente a Bíblia disse, mas não está me satisfazendo, logo a minha satisfação é minha fonte de fé. Quando eu deixo que outras coisas falem a mim, que não a Bíblia, aí eu estou sujeito a tudo. Então aí eu começo a me desviar das Escrituras, eu começo a querer buscar a voz de Deus em pessoas que se dizem com maior autoridade, e aí eu distorço tudo. O meu conselho para essa pessoa é assim, não sei, você citou o contexto do camarada que a mãe dele está vivendo essa situação. Olha, respeite a sua mãe, ame ela, perdoe-a, mas leve ela a essa reflexão. Olha, mãe, eu entendo o que está sendo dito, mas o que a Bíblia diz sobre isso? Ô mãe, você encontra na Bíblia isso acontecendo alguma vez? Alguém falando em nome de Deus no Novo Testamento? Olha, será que o que essa pessoa falou já não está revelado nas Escrituras em outros textos? Eu aconselho assim, uma abordagem com muito amor, com muito respeito, mas tentando levar a pessoa a se questionar, puxa, essa tese que eu estou sustentando, ela se fundamenta nas Escrituras?
Busca texto bíblico. Que texto fundamenta a sua prática? Sola Escritura nos chama a isso. Legal, legal. Isso é importante, Renatão, até nosso contexto de jovens e adolescentes, porque hoje a gente vive a modinha de vários pregadores aí do YouTube, pregando, entre aspas, mas falam tudo menos o que a Bíblia fala, né? Então isso é muito importante, o nosso conhecimento das Escrituras, e você sempre avaliar o que a pessoa está falando. Se realmente o que ela está falando tem a ver, é fundamentado nas Escrituras. Porque as Escrituras é o nosso manual, né? Nossa regra de fé. Mas para isso, você que está me assistindo, você precisa se dedicar. Quem assistiu a EBD domingo passado, viu que o pastor Paulo deu bastante ênfase nisso. Caso você não assistiu, assista lá também nossa EBD. Isso é o que Deus espera de você, isso é o que Deus espera de nós, né? Espera de um discípulo verdadeiro, essa chamada às Escrituras. Mas, Renatão, continuando aqui, agora abordando o nosso segundo solos, que a gente quer abordar agora também, o que seria esse somente Cristo, que é o terceiro solo aí dos pilares da Reforma Protestante? O solos Christus é uma reivindicação daquilo que 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 vem dizer para nós, que só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Os tempos ali da igreja cristã predominante na Reforma, naquele período da Reforma, que vem até hoje, que é a conhecida Igreja Católica, era um tempo muito marcado pela idolatria. Então existia, né, e existe até hoje, a veneração a santos, a veneração a homens do passado, que foram extremamente exemplares, a adoração mariana, muito comum, essa adoração a santos, a Maria, a própria igreja, ao próprio padre, levava o ser humano a entender a fé com vários mediadores. E a Bíblia ela é muito clara quando ela diz que só há um mediador entre Deus e os homens, quando o próprio Cristo diz em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. A Bíblia deixa muito claro que só existe um caminho, Deus tem só um endereço, que é a pessoa de Cristo. Só Ele foi quem morreu, sendo o próprio Deus, para pagar os preços dos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, venceu a morte para nos dar a vida eterna. Então, o solos Christus, ele vem reivindicar que o trono do nosso coração deve se render a Deus, somente se curvando a Jesus. Qualquer outra coisa que é acrescentada na nossa adoração a Deus, como fonte ali entre nós e Deus, é considerado uma idolatria, é um ídolo, se coloca entre nós e Deus no lugar de Jesus. E isso era muito comum ali naquele contexto. Então a gente vai ter aí uma reivindicação muito grande dizendo, olha, não, só Jesus é o Senhor, só Ele é o mediador entre Deus e os homens. Legal. Renatão, pelo pouco que você acompanha aí os adolescentes, né, o que você vê, e não só na época que você foi pastor de jovens, mas hoje no seu dia a dia aí, pelo que você acha que os jovens e adolescentes hoje, nos nossos dias, eles têm substituído esse somente Cristo? O que eles têm buscado e colocado no lugar? Isso é muito importante, Cássio, porque quando a gente pensa em idolatria, a gente sempre traz à mente imagens de escultura, a gente sempre traz à mente aquela idolatria pública. Mas existe também uma idolatria que é secreta, que é quando desejos, sentimentos, pessoas ocupam também no nosso coração um lugar que deve ser somente de Jesus. Toda vez que qualquer sentimento, pessoa, desejo ocupa o lugar no nosso coração que é só de Jesus, a gente também está sendo idólatra. E isso é muito importante porque a gente cai numa questão de idolatria muito recorrente nos nossos dias. Hoje, a igreja evangélica ela é muito clara em se posicionar contra essa idolatria pública, mas ela falha muitas vezes nessa idolatria secreta. Hoje, acho que a grande questão de idolatria dos nossos dias, na sociedade em que nós vivemos, e dentro da igreja inclusive, principalmente na juventude, é a idolatria do prazer e da felicidade. Eu quero ter prazer a todo custo.
Eu quero ser feliz a todo custo. Eu quero paz com uma ausência de conflito a todo custo. E se a Bíblia me propõe um caminho, se Jesus me propõe um caminho que renuncia a minha felicidade, renuncia o meu prazer, ou a ausência de conflito, opa, esse eu não quero. Logo, a ausência de conflito, prazer, felicidade, são mais importantes do que Jesus. A satisfação num namorado, o prazer sendo suprido pela relação sexual antes do casamento, as tantas opções de satisfação sexual na internet, roupa, um status profissional, essas coisas podem, algumas delas legítimas, como ter uma boa profissão, ser bem-sucedido financeiramente, elas podem ser questões legítimas, mas ocuparem no nosso coração um lugar que deve ser de Jesus, que nos levam a pecar. Às vezes a gente torna a nossa perseguição a uma família, quero ter uma família, mais importante do que Jesus e a vontade dele na nossa vida. Isso nos leva a pecar. Essa é uma idolatria secreta. Ela está em pé de igualdade muitas vezes com uma adoração a santo também. É claro que a adoração a santo, muitas vezes nós estamos falando de salvação, né? Esse tipo de idolatria está relacionado à santificação, mas elas revelam qual é o lugar de Jesus na nossa vida. Quem está no centro, né? Exato. Isso é muito legal. Você que está nos assistindo aí, quem tem sido mais importante na sua vida? Será que realmente tem sido Jesus? Será que você consegue defender-se somente Jesus na sua vida? Ou você tem sido alguém que, como o Renatão mencionou aqui, tem buscado algum desses prazeres além, né, fora de Jesus, né? Lembre-se que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. O seu propósito de vida só é possível quando é encontrado, ou na verdade, quando é buscado em Jesus. Renatão, para meio que partindo aqui para o nosso encerramento, vou fazer duas perguntas em uma para você. Beleza. Baseado nesses dois solos que nós, sola Escritura e solos Cristo, que nós mencionamos aqui, você trouxe para nós, eles são aplicáveis ainda nos nossos dias de hoje? Porque a gente está trazendo algo aqui de 500 anos, né? A reforma já faz mais de 500 anos. Mas será que tudo isso que nós estamos conversando dá para ser aplicado nos nossos dias de hoje? E partindo, né, baseado até no que talvez você vai responder, quais os conselhos finais você dá em relação a tudo que nós conversamos para quem está nos acompanhando? Galera, eu creio que para hoje, o que a gente precisa focar em relação à reforma protestante é que a reforma protestante, ela vem nos lembrar que nós temos uma tendência em sempre nos desviar da palavra de Deus e da piedade que a palavra de Deus nos chama. E a reforma protestante, ela vem nos lembrar que a gente tem que vigiar nisso. A gente tem que vigiar sempre para que as nossas convicções e práticas de vida, elas sejam em sintonia, fundamentadas na palavra de Deus. E não só isso, que isso nos transforme. Então, a reforma protestante é essa inquietação em vivermos uma vida coerente com a palavra de Deus e que isso transforme o nosso coração, a nossa mente, a nossa prática de vida. Logo, o conselho que eu dou para você que está me ouvindo dentro desse papo que a gente está tendo aqui é que você se concentre naquilo que nós temos enfatizado ser uma igreja de discípulos. O que é uma igreja de discípulos? Nós temos aprendido isso na carta de Tito. É uma igreja que vive o ambiente da fé. Como eu vivo pela fé todas as áreas da minha vida? Conhecendo a verdade que me conduz à piedade. O meu conselho para você que está me ouvindo é: busque fundamentar a sua vida na palavra de Deus. Busque conhecer a palavra de Deus. Busque ter a sua identidade definida pela palavra de Deus. Você não é o que os seus desejos dizem que você é. Você não é o que o seu trauma criou em você que diz que você é. Você não é o que a cultura pecaminosa que você vive diz que você é. Você é o que a Bíblia diz que você é. Em Cristo você pode experimentar novidade de vida, perdão para os seus pecados. Você pode experimentar cura para os seus traumas. Você pode experimentar conforto para a sua dor. Conheça a palavra de Deus. Mergulhe nela. Experimente esse Cristo que se revela a partir das Escrituras. E tenha a sua vida
diariamente reformada para a glória de Deus. Foi muito bom ter esse tempo com você. A minha oração é que Deus te abençoe nessa busca diária por querer obedecer a palavra de Deus e experimentar isso na sua vida, se reformando sempre, sempre, sempre. Top, Renatão, top. Foi da hora, não foi não, galera? Se você curtiu, dá um joinha aí. Dá uma de YouTube aqui, dá um like no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal. Não, tô brincando. Mas foi muito da hora. Renatão, obrigado aí mais uma vez por aceitar o nosso convite de estar aqui na nossa programação online. E lembrando, galera, que o nosso encerramento do Experience 2020 será com o nosso pastor Renato pregando aqui ao vivo daqui 2 semanas, hein? Se prepare para a volta dos nossos cultos presenciais. E eu quero encerrar o nosso momento aqui orando, agradecendo a Deus, agradecendo você que esteve conosco mais uma vez em mais uma programação, que tem perseverado aí nesses dias. Sei que não é fácil, mas graças a Deus está acabando, galera. Só tem mais uma série totalmente online para nós retornarmos com os nossos cultos presenciais. Convido você a me acompanhar nessa oração. Deus, muito obrigado mais uma vez por podermos conversarmos aqui um assunto tão importante e relevante para nós. Relevante para a tua igreja, relevante para as pessoas que estão nos assistindo. Nós te agradecemos porque realmente o Senhor usou homens no passado para reformar a igreja, para reformar a história da igreja. E esses homens, nós podemos olhar para ele, podemos olhar para esse acontecimento histórico tão marcante e trazer lições para nós, como o pastor Renato trouxe aqui durante esse bate-papo. Deus, nosso desejo é que o Senhor nos ajude a olhar para as Escrituras como a nossa única regra de fé. Nos ajude a olhar para as Escrituras como realmente a palavra de Deus, a ponto de nós não buscarmos nada além dela. Infelizmente, nós vivemos num contexto, principalmente nesse contexto de coisas online, digital. A gente abre o YouTube e tem várias pessoas dizendo em nome de Deus, mas Deus, o Senhor sabe que vários delas falam besteira, falam coisa nada a ver, e o nosso desejo é que o Senhor nos ajude a parar de olhar para isso, e a buscar o Senhor por meio da Tua Palavra. E nós temos acesso a ela em casa, nos nossos celulares, mas nos ajude a amar a Tua Palavra, assim como também, Deus, eu peço que o Senhor nos ajude a amar mais Jesus, a entender Jesus como o nosso único e suficiente Salvador, porque infelizmente também nós dizemos isso da boca, mas na nossa prática do dia a dia, a gente busca outros salvadores, na nossa rotina, como nós mencionamos aqui, como o pastor Renato mencionou, mas Deus nos ajude a amar mais Jesus, a amar mais Sua Palavra, que possamos ser jovens, que uma das nossas marcas seja jovens que amam Jesus e amam a Tua Palavra. Muito obrigado, Deus, por esse tempo. Muito obrigado pelo pastor Renato, que mais uma vez topou estar aqui com a gente. Obrigado pelas pessoas que estão nos assistindo. O nosso desejo é que o Senhor continue nos guardando e nos protegendo, em nome de Jesus. Galera, valeu e esperamos vocês semana que vem na continuação, no encerramento da nossa série Protesto. Valeu!